construa uma resenha, ela também é chamada de resenha crítica, porque a crítica aí é sinônimo de opinião. Então, se eu estou lendo um texto e começo a opinar a respeito daquele texto, automaticamente eu estou estabelecendo o quê? Um diálogo com o seu autor, certo? Então, nesse sentido, quando você começa a construir a sua resenha, você passa, então, a realizar uma apreciação, ou seja, uma observação, passa a conhecer esta obra, né? E, a partir disso, dialogar com ela por meio da sua opinião, ok? Aí, tanto a que fala ambas as produções está se referindo também à revisão bibliográfica, né? Já sabemos que exigem aí leitura e análise crítica do material coletado. Ao escrever seu texto, seja uma resenha ou revisão, tenha em mente o espaço delimitado, quais são os seus objetivos, né, com aquele texto e, claro, para quem que você vai escrever. Então, é sempre bom saber. Com isso, claro, faça um esboço. Então, é bem importante que você faça um esboço daquilo que tu vai escrever. Aí, a professora deu o livro lá que vocês vão resenhar. Aí você lê aquele livro e a partir daquilo ali que você leu, compreendeu, lembrando que leitura aqui é compreensão, é interpretação textual, não é decodificação, tá? Não é você pegar um livro e começar a ler, às vezes com a cabeça lá na conchinchina, e no final, nossa, nem entendi direito o que isso quer dizer, o que é mesmo. Então, isso não é leitura. A leitura ela é qualidade, ela é compreensão. Então, se você lê o texto e não conseguiu compreender, leia novamente até você passar a perceber as ideias principais desse autor. Então, o que você vai fazer? Ler, compreender. Aí você, pensando sobre as ideias principais, verifica o que você vai trazer para o seu texto, através de um pequeno esboço, né? Faça ali aquele esboço que ele vai te ajudar ao longo da sua escrita. O que você vai escrever? Por exemplo, mais lá na frente nós vamos ver que a resenha ela é dividida em três sessões. A primeira é introdução, a segunda é resumo e a terceira opinião, que na verdade essas duas últimas elas estão entrelaçadas, tá? Elas acontecem ali concomitantemente. Então, se eu vou fazer um esboço, como é que eu posso fazer esse esboço? Primeiro, vou botar ali introdução. O que eu vou colocar nessa introdução? O que precisa levar a minha introdução? Então, eu faço um esboço. Na Martaz joystick. introdução, Bro, this is precisa as already sounding credenciais sus, do bro. autor, sua Martaz's joystick. formação. But Eu anyway, vou falar do livro, 360-degree tá? movement, De which que is ano é aquele impossible on livro? Qual é keyboard and o mouse. nome do And that's why livro? not only Martaz switched to it, Editora, but even Ken né? Beans and Aussie Antics, which probably doesn't help my case for switching to it, so I bought it
3, critique o tratamento dado. Então, o que é esse tratamento dado? É como o autor do texto tratou o assunto em questão. Será que você acha que ele tratou da melhor forma? Né? Será que você não daria outro tratamento, uma outra abordagem para aquele assunto? E aí, o que corrobora com o item 4, que é critique a organização. Então, você daria outro tratamento ou você organizaria de uma outra maneira? Tá? Então, se sim, sim, organizaria de outra maneira. Por exemplo, eu começaria pelo capítulo X, não pelo Y. Eu começaria abordando tal coisa, não outra coisa assim, assim, assado. Então, você estabelece aí, né, uma crítica tanto ao tratamento quanto à organização do material, né, trazido por este autor, esta temática em questão. Ok? E aí, o item 5, veja se os objetivos propostos pelo autor foram alcançados no livro. Então, às vezes, a pessoa ela diz que vai fazer uma coisa, mas ela não faz, né? É incrível, mas isso acontece até em livros que às vezes a gente acha que são incríveis, né? Então, por isso que é sempre bom aquele item 1, estabeleça a suspeita, né? Que talvez, pode ser que ocorra de o autor trazer um objetivo, mas no final ele não alcançar exatamente aquele objetivo, por algum motivo. Ou dele desviar o objetivo e já trazer uma outra colaboração, às vezes também bem importante, mas que não condiz com o objetivo inicial. Então, isso é uma outra forma de analisar o livro, o texto que você está lendo. Outra, número 6, indique a ideologia do texto. Então, tudo que existe está impregnado de ideologia, tá? Aí, professora, mas não, as ciências exatas não tem nada de ideológicas, tal coisa não é ideológica, enfim, tudo tem ideologia, tá? Por exemplo, ao ensino da matemática, talvez eu já tenha dado esse exemplo para vocês, que, por exemplo, eu vou ensinar matemática, eu posso escolher uma abordagem. Eu posso ir pela forma mais tradicional, mais colonialista, né, de ensinar a matemática, mas eu posso ensinar, por exemplo, a etnomatemática, que é a matemática prática realizada pelos indígenas e outras etnias que, porventura, façam uso da matemática de uma maneira prática, de uma maneira aplicada à sua realidade, à realidade daquela comunidade, à realidade daquele povo. Então, eu já vou estar decolonializando a matemática. Então, isso é ideologia? É ideologia, com certeza. Por trás disso tem uma ideologia que está ali chamando, né? Mas nós precisamos ter sempre essa visão crítica para compreender a ideologia. Então, qual é a ideologia? Tá? Qual é a ideologia daquele texto? Você pode botar isso na sua análise, na sua opinião, na sua crítica ao longo da resenha também, tá? Pulei uma parte. E mostrar a validade ou não das propostas do autor. O que significa isso? Não é prazo de validade, é se você valida ou não aquelas propostas. Se para você é importante, é válido, né? Se você concorda, né? E por que você concorda? Por que você valida, valoriza isso, tá? Então, é isso. Alguma dúvida aí com relação a esses 7 itens? Podem perguntar agora, sem medo de ser feliz. Alguma dúvida com relação a No. essas dicas de análise? Não? Podemos passar, então? Aí aqui entra mais precisamente na resenha, traz mais um conceito, que é a apreciação crítica de uma determinada obra, portanto, visa incentivar a leitura do livro comentado. Trata-se geralmente de um texto curto para publicação em periódicos especializados. Seu tamanho será determinado por quem o solicitar e assim por diante. Tá? Aí aqui vai mostrar que vai variar de acordo com os caracteres.
E depois eu vou dizer o tamanho aí da resenha, né? Quantas laudas eu vou querer para essa resenha. E, como eu falei anteriormente, a resenha ela é um texto simples, ela é um dos textos acadêmicos mais simples que tem, comparado, por exemplo, a um artigo científico, né? Que você tem ali desde o resumo, desde do resumo em português, resumo em inglês, título, então, vários elementos, tanto pré quanto pós-textuais, palavras-chave. E aqui eu vou ter só 3, né, seções principais. Esse texto está dividido em 3 partes, ou melhor, ele contém 3 partes. Não que ele esteja dividido, ele contém 3 partes. E quais são essas 3 partes? Eu já falei, repito, introdução, resumo e opinião, sendo que esse resumo e opinião eu vou pedir para que vocês façam junto, uma coisa com a outra. Eu vou resumindo, ou seja, quando eu estou resumindo, eu estou falando aqui de colocar a ideia do autor, as ideias principais, e ao passo que eu estou colocando as ideias principais, eu já estou inserindo a minha opinião com relação a cada uma dessas ideias, tá? Então, deixar isso bem claro, porque eu vou passar esse slide. Aí, o desavisado que não prestou atenção na aula, o que ele vai fazer? Que não é o caso de vocês, tá? Deus quiser, amém. Ele vai olhar aqui, aí ele vai ver introdução, resumo e opinião. Aí ele vai dividir, ele vai até escrever introdução, resumo, opinião e vai fazer uma coisa que não é o que eu estou pedindo. Se isso acontecer, infelizmente, vai acarretar numa, né, em uma coisa mais, né, vou precisar tirar ponto, né? Então, por isso que eu estou pedindo a atenção de vocês para isso. Isso aqui é só uma forma de mostrar o que contém no texto, o texto. Não estou dizendo para fazer subseções com introdução, resumo e opinião. Não é assim. É só para mostrar como é que esse texto está organizado. Porque o resumo e a opinião vocês farão conjuntamente. Ok? Tem gente pedindo para entrar aqui. Então, voltando. Ok. Na introdução, nessa parte, né, ela deve ser breve e procurar contextualizar o assunto de que trata o livro, discuta a relevância do assunto, assim o leitor fica localizado no tempo e no espaço. O objetivo da introdução é levar o leitor a ler a resenha, tá? Então, o que acontece? Antes de você introduzir o assunto, você pode, por exemplo, falar sobre o livro, das credenciais do livro, nome, editora, autor, né? Ano, autor, e depois você pode falar um pouco sobre as credenciais do autor. Quem é o autor, se ele tem alguma formação, qual é a formação, se ele é um ativista, nananana, se ele é isso, se ele é aquilo. E aí depois você pode introduzir o assunto. Fica essa dica útil, tá? Para vocês. Então, na introdução, além de você ambientar o seu leitor sobre o assunto da obra, né, sobre este assunto que você está resenhando, antes disso, você vai ambientar a obra e o autor. Deu para entender? Sim? Tem ninguém aí, não? Estou fazendo uma pergunta. Sim, professora, deu para compreender. Ok, vamos seguir. O resumo, né? Ele, como diz o nome, ele já está resumindo as principais ideias. E aqui nesse slide fala que o resumo pode ser com crítica aberta ou não. No nosso caso, sim, já é com crítica aberta, ou seja, você já vai resumir e, ao mesmo tempo, criticar, ou seja, opinar sobre os textos, tá? Sobre o texto. Então, aqui as ideias não devem ser jogadas uma atrás da outra,
tá? Os parágrafos eles devem conversar, dialogar uns com os outros, certo? Sempre um parágrafo ou uma frase deve ser relacionado com o que vem antes e depois. O nome disso é o quê? Coesão textual, tá? Então, por favor, sempre relacionem um parágrafo com outro, uma frase com a outra, né? Mesmo que eu esteja falando de uma ideia do autor e depois no outro parágrafo já vai introduzir uma outra ideia, certamente eu vou encontrar um elemento que vai unir, que vai estabelecer uma relação entre uma coisa e outra, e eu devo fazer isso durante todo o meu texto, tá? Nada de estar falando de uma coisa que aí do nada, pá, pulei já para uma outra coisa, já falando de outra forma, tá? Sempre estabelecer uma ligação entre as ideias do texto. E lembrando que é um texto corrido, que não é, claro, dividido em tópicos ou subtópicos, tá? Então, aqui, olha, no resumo com crítica, que é o que vocês farão, você já vai exercendo a sua opinião, mostrando os pontos falhos, revelando as ideologias, destacando pontos válidos e etc., como nós falamos lá anteriormente sobre a análise, dicas de análise, tá? E aqui as citações formais devem aparecer, mas não em muita abundância, por isso que eu vou dizer para vocês, e já falei, na verdade, que eu vou pedir somente 3 citações diretas no máximo e uma, né? Tem que ter pelo menos uma, ok? Por quê? Porque esse tipo de texto, a resenha, ela não é um tipo de texto, ao contrário do artigo acadêmico, que você precisa ter muitas citações, ok? No caso do resumo com crítica, as citações formais, com aspas, ocorrerão mais, né? Sempre que elas ocorrerem, devem ser seguidas da indicação da página de onde foram extraídas. Quando há reelaboração do texto, a indicação não é necessária. O que eu estou querendo dizer com isso? O texto todo de vocês, ele será sob as normas da ABNT. Então, toda vez que eu citar alguém, eu tenho que dizer qual é a página, qual é o autor, tudo direitinho, conforme a ABNT. Se eu não fizer isso, o que eu vou estar fazendo? Plágio. Nós já conversamos, eu acho, sobre o plágio, né? Então, nada de plágio. Vamos colocar, referendar direitinho cada autor, tanto durante o texto quanto lá no final, nas minhas referências, ok? Então, você na opinião, você vai selecionar, né? O que é essa opinião, né? Ao analisar o livro, você já recolheu ali um material vasto e agora vai selecionar e ordenar, né? Tudo direitinho e concluir também, lembrar de fazer uma conclusão do seu raciocínio, tá? Aqui fala na opinião, parece que ela está no final, mas na verdade ela está acontecendo ao longo do texto e no final você vai enfatizar ainda mais a sua opinião. É como se no final da resenha você fizesse um aparato assim, né, maior acerca do que você entendeu, do que você achou desse texto, da sua opinião. Então é aquela coisa do fechar com chave de ouro, igual lá na redação do Enem que vocês fizeram, né? Tem que ter ali uma conclusão, um desfecho daquela situação. Então, aqui vocês vão fazer da mesma maneira. E aqui mais dicas de análise da resenha, tá? O livro tem alguma validade? Já falamos sobre isso. O que você acha do livro? É bom, não é? Enfim, qual é a sua opinião sobre este livro, tá? Que tipo de validade? Se ele é válido, por que ele é válido para você? Por que ele é relevante para você? Então, diga por quê. O que falta no livro? O que você acha que poderia ter nesse livro que não tem? Alguma ideia, alguma outra coisa que você acha que possa engrandecer, enriquecer o livro, né? Claro que você não é obrigado, viu, gente, a colocar tudo isso aqui. São ideias. Nem todo livro que você for ler, você vai achar que falta alguma coisa. Não, tá? Isso aqui são ideias para que você proceda. Há alguma originalidade? Você acha que aquele autor está sendo original com suas ideias?
ele está abordando aquele assunto de uma forma única. Ser original não é inventar um assunto único no mundo cujo autor domina soberanamente aquilo. Não é isso, tá? Ter originalidade é escolher um tema e discorrer sobre ele de um ponto de vista inédito, um ponto de vista único. Isso é originalidade, ok? E a leitura é agradável para você? O que acontece? Às vezes você está lendo um livro e é aquele livro assim, cheio daqueles parágrafos imensos. Por isso que eu digo para meus alunos, não façam parágrafos imensos nos textos de vocês em geral, principalmente nos artigos científicos, TCC, porque fica muito cansativo, né? Você termina ali, chega assim, a pessoa precisa dar uma respirada, né? Terminei de ler um parágrafo, né? Às vezes não entende direito e tem que voltar. Então, a leitura é agradável, é fluida, ou é uma leitura densa, uma leitura, né, com palavras que às vezes não são tão acessíveis. Tudo isso você pode colocar no texto. Inclusive, é importante colocar. Se é uma leitura fluida, com parágrafos curtos e claros, enfim, você pode colocar aí, tá? E aqui um sem número de aspectos há um sem número de aspectos que você pode considerar. E esses aspectos também devem estar bem interrelacionados. Quando for apontado algum, será útil indicar a página, né? Às vezes você pode dizer, na página tal, o autor fala tal coisa, assim, assim, assado, tá? E isso pode ser legal para o leitor, né? Para que ele possa até conferir. Porque quando eu enfatizo alguma coisa, é como se eu chamasse o leitor também para querer entender melhor a importância daquilo. Pode ser que ele queira voltar no texto. Aí você pode dizer né, que no parágrafo tal, assim, assim, assado, na página tal, na verdade, né, o autor fala isso, isso e aquilo. Você pode fazer isso também. E para finalizar aqui, gente, já concluindo, a resenha ela deve possuir um título diferente do nome do livro comentado. Isso é um dos critérios de avaliação que eu vou utilizar, tá? Os autores da resenha têm que atribuir um nome autoral. Ou seja, você mesmo que deu aquele nome à obra, tá? A sua resenha. Porque você não pode dar o mesmo nome da obra, porque o nome já é da obra. A resenha é um outro texto, com uma opinião sua sobre a obra. Não é a mesma coisa. Então, você precisa atribuir um nome autoral. Tá? Então, vamos supor que é Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire, um livro dele. Aí você vai resenhar o livro. O que você colocaria como nome? Pode ser Como se tornar um bom professor. Né? Ou a prática de um bom professor, sei lá, né? Porque esse livro ele fala sobre várias dicas de como o professor deve se portar, né? Diante do aluno, enfim. Então, você pode ver, então, que não pode ficar o nome da sua resenha como Pedagogia da Autonomia, porque esse já é o nome da obra. Então, isso aqui vai ser um dos critérios da avaliação. Se a pessoa esquecer de colocar o nome autoral, ela já vai perder pontuação, tá? A redação deve ser direta, sem entretítulos, e a passagem de uma parte para outra deve ficar evidente pela organização interna da resenha. Então, o que isso significa? Isso significa que, se eu mesmo que eu leia um texto todo subdividido, né? Por exemplo, lá no livro Dom Casmurro, que a gente já deve ter falado sobre ele em algum momento, é um livro todo dividido em pequenos capítulos, uns menores, outros maiores, então tem vários capítulos, vários e vários. Então, vamos supor que eu vou resenhar esse livro, eu vou ter que sair resumindo cada um desses capítulos e inclusive colocando cada título do capítulo na minha resenha? Não. Quem fizer isso também vai perder pontuação. A resenha é um texto corrido, não é dividido em tópicos, em subtítulos, mesmo que o livro resenhado seja subdividido. Tá? Então, deixar isso bem claro. Se isso ocorrer, também vai acarretar uma
perda de pontuação. Ok? Então, já está avisado, sei que vocês não vão fazer isso. E lembrando que as ideias têm que ficar evidente, né? A passagem de uma parte para outra, mesmo que seja capítulos diferentes, ideias diferentes, mas sempre tem um elo. Porque um autor, quando ele constrói um livro, ele está querendo trazer algo maior e, nesse sentido, ele interliga todos os seus argumentos. Né? Alguém quer falar alguma coisa, fazer uma pergunta, só ligar o microfone. Ou é alguém entrando? Não, é que a aula vai acabar em 15 minutos, aí chegou a notificação. Grata por avisar, mas nós também já estamos concluindo, tá? Então, lembrar desse detalhe. E mais uma coisa, duas, a folha de rosto deve conter os elementos para a identificação. Eu vou querer uma capa, tá? Aqui fala da folha de rosto, mas eu vou querer só uma capa. E essa capa, ela não vai contar como as laudas da resenha, ok? A resenha, eu vou pedir, vamos supor que eu vou pedir para vocês no mínimo 1,5 lauda, no máximo 3, tá? Aí o aluno, não, mas tá aqui, com a capa deu 3 laudas, não vai contar, tá? Eu tô falando do texto da resenha mesmo. A capa, ela não vai contar, ela só vai ficar ali com o título da resenha, com o cabeçalho para eu saber quem são os alunos que estão fazendo a resenha, tá? E as credenciais para que eu possa dar a nota até de vocês, né? Tem que estar todo bonitinho com as identificações necessárias de turma, nome, ok? E a primeira página deve referendar a obra de forma completa também. Eu vou mandar o exemplo para vocês lá de como elaborar uma resenha. Nesse material tem alguns modelos de resenha, tá? Então, gente, é isso. Antes que acabe a reunião, deixa eu sair aqui. Alguém tem alguma dúvida? Queira falar? Pode falar. Quem é que está? Deixa eu Oi, só parar. professora. Oi, querida, diga. Boa tarde. Boa tarde. Em relação ao trabalho do projeto de pesquisa, Sim. a senhora vai receber no próximo encontro mesmo ou a gente vai enviar? Então, eu vou pedir para que vocês enviem junto, tá? O exercício do projeto de pesquisa e a resenha na semana que vem. Vocês enviam tudo junto. É para não ficar um monte de arquivo e, né, já que vocês não entregaram hoje, que a gente não teve aula presencial, vamos deixar para vocês entregarem tudo junto na semana que vem, tá? Tudo impresso, Agora, né? não, por e-mail. Vou já dizer aqui para vocês os detalhes, né? Olha, a resenha, ela vai ser do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. A resenha, já vou falar mais detalhes, tá? Só um momento. Então, esse livro eu vou passar para vocês, ele está disponível no Google para fazer download, tá? Mas eu vou mandar já para vocês. Ailton Krenak, alguém já ouviu falar nele aqui? Ele é um indígena, ativista, né? E esse livro fala sobre a relação do ser humano com a natureza. Então, é um livro muito útil para nós, pesquisadores amazônicos, para que a gente possa compreender melhor outras visões a respeito do ambiente em que vivemos, do mundo, da natureza, de todo esse processo, tá? Eu vou passar ele para vocês. Ele é um livrinho, deixa eu só pegar aqui, só para vocês verem como ele é pequenininho. Peraí. Ele é esse livrinho aqui, que ele é um livro de mão, ó, aquele livrinho de bolso que chama, na verdade. Então, ele é bem pequeno,
E aí, ele tem, no PDF dele, tem 45 páginas. Só que é bem pequenininha a folha dele. E também, acho que no todo são 30 e poucas, porque tem capa, referências que não vai contar, tá? Então, é pouca coisa. A resenha ela pode ser feita em dupla. Ela deve ter a capa, como eu falei para vocês. Vou mandar isso tudo lá no grupo, tá? No mínimo, uma lauda e meia, no máximo 3. Título autoral. No mínimo, uma citação direta de outro autor, que não é o autor do texto, que no caso é o Ailton Krenak, é de outro autor. No máximo, 3 citações diretas. A letra é a Times 12, espaçamento e-mail, obedecendo sempre as normas da ABNT para citação, com recuo direitinho, tá? E a entrega é até o dia 6 de fevereiro, que é na próxima quinta-feira. No meu e-mail que eu vou colocar lá no grupo da turma, tá bom? Todas essas informações aqui que eu estou passando para vocês, eu já vou colocar lá no grupo de vocês. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguém está com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, antes que caia a nossa chamada? Dúvidas? Observações? Boa tarde, professora. Eu queria tirar uma dúvida em relação ao título da nossa resenha. Eu queria saber se não pode ter nenhum tipo de referência ao título original. Pode ter alguma referência. Só não pode ser igual, tá? Ah, tá ok, então, obrigada. Mais alguma dúvida? Tudo certo? Professora, a página da referência já vai contar como lauda? A referência já vai contar como lauda? Sim, sim. Porque coloca a referência e aí embaixo já escreve a resenha, certo? Não, essa referência que eu estou falando é referência bibliográfica no final da resenha. No caso de vocês usarem, vocês vão ter que usar autores externos. Então, precisa ter uma referência lá no final dos autores que vocês vão usar externos, tá? Pode ser individual, não tem problema. Mas como o livro acho que a leitura ela fica mais rápida em dupla, né? Fica mais fácil para vocês, mas pode ser individual, tá? O que mais? Mais alguma dúvida? Então, gente, é isso. Não tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Precisa necessariamente estar. A resenha vai valer quanto e o relatório quanto? Que relatório? Não tem relatório. Tem a primeira avaliação, que é o fichamento junto com o exercício de projeto de pesquisa, e a segunda avaliação é a resenha. Só isso, não tem relatório. E a resenha vai valer 10, tá? Assim como esses outros também vão valer 10. Mais alguma dúvida? Esclareceu aí para você, Roberto? Tá. E a IS? Oi? A IS. Então, a gente não trabalhou nada juntamente com a IS, porque eu falei com o coordenador, ele disse para mim, olha, só fique à disposição se eles quiserem tirar dúvidas, e eu falei para vocês, não, se tiverem dúvidas, quiserem que eu leia, então a gente vai fazer nosso trabalho individualmente mesmo, né? No sentido de ajudar vocês a produzir a IS, mas não vinculado necessariamente, tá bom? Eu quis dizer pontuação. Pois é, todos os professores estão atribuindo pontuação da IS para as avaliações. Sim, é obrigatório, professora. Eu vou verificar com a coordenação como é que é feito isso, tá? E Tudo aí, bem. se for o caso, a gente atribui sem problema nenhum, tá bom? Tranquilo? Quero agradecer vocês por estarmos juntos nesse semestre, muito grata a todos, desejo sucesso,
né? Boa apresentação para vocês no dia 10. Que vocês continuem pesquisando, se precisarem de alguma coisa, qualquer dúvida com relação a esses trabalhos e a outros que virão no próximo semestre que eu puder auxiliá-los, contem comigo também. Só mandar uma mensagem. Não vou ser professora de vocês no semestre que vem, mas eu vou estar lá pelo campus. Se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Para mim foi uma satisfação trabalhar com vocês. E desejo tudo de melhor, sucesso e até uma próxima oportunidade. Qualquer coisa me procurem lá no Zap, que a gente vai esclarecendo dúvidas, tá bom? Muito grata a todos, já que não tem mais perguntas, ou tem mais alguma? Vamos concluindo por aqui. E eu aguardo, vou colocar os comandos lá no grupo da turma e aguardo a resenha de vocês via e-mail, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde e até mais. Tchau.